Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer aos Srs. Almirantes por terem convidado a OSC para estar nesta conferência e, portanto, vou-vos falar do caso da OSC e da sua contribuição para o desenvolvimento da indústria nacional. Ora bem, a OSC faz parte integrante de um grupo de empresas, a Martifer Metallic Constructions, que tem como principais atividades a construção metálica, as fachadas envidraçadas, as estruturas para oil and gas e também o setor naval. É um grupo com quase 30 anos de existência e que emprega mais de 2.000 colaboradores, faturando de forma consolidada mais de 200 milhões de euros por ano. Este ano pretendemos atingir cerca de 220 a 230 milhões de euros de faturação. Junto à sua sede em Oliveira de Frades, encontram-se as principais unidades fabris para a indústria da construção civil. Adicionalmente, temos representações comerciais em diversos países, não somente na Europa, mas também em África e na Arábia Saudita. Contamos ainda com unidades fabris na Roménia, Angola, Moçambique e Argélia. Em termos de indústria naval, iniciamos essa atividade em 2008 com a Naval Ria, em Aveiro. Contudo, a Naval Ria foi inicialmente adquirida para uma atividade bastante diferente. Tratava-se de uma infraestrutura destinada à construção de equipamentos para a energia das ondas, com investigação e desenvolvimento próprio ao Grupo Martifer. Infelizmente, foi um segmento que deixamos cair a determinada altura, mas cujos recursos acabaram por ser novamente dirigidos para a indústria naval. Quanto ao OSC, esta nasceu em 2014, com a assinatura do contrato de subconcessão entre a Martifer e a Empordef. O surgimento da OSC. Bem, é relevante aqui lembrar que 2014 continuava a ser um ano de crise. Foi em maio deste ano que o governo de Passos Coelho assinalou o fim do programa de resgate financeiro, o que não significava, contudo, o fim da crise. Ainda em 2014, a taxa de insolvência das empresas de construção e imobiliária andava na ordem de 4 falências por dia. E eram várias as empresas que passavam dificuldades e a Martifer não era exceção à regra. Contudo, vimos aqui uma oportunidade de negócio com o lançamento do concurso internacional para a subconcessão dos terrenos e infraestruturas dos estaleiros navais. Apresentaram-se a concurso somente 2 empresas, a Martifer e um concorrente russo. E o contrato de subconcessão foi assinado em janeiro de 2014. Eu gostava aqui de salientar que a subconcessão é puramente dos terrenos e infraestruturas e que não envolvia, portanto, qualquer tipo de máquinas e equipamentos, materiais, mobiliários, nem sequer os guindastes faziam parte dessa subconcessão. E, portanto, com escassos recursos financeiros, foi necessário definir uma estratégia que nos permitisse gerar proveitos a curto termo. Passou de imediato a ser uma prioridade cativar clientes na área da reparação naval. Assim, em julho foi-nos possível começar a angariar contratos e até o final do ano já tinham passado pela OSC 22 navios na área da reparação. Em paralelo, fomos à procura de outras oportunidades de crescimento, nomeadamente na área da construção. Em termos de recursos humanos, naturalmente que a incorporação teve de ser feita de forma progressiva. Uma parte dos trabalhadores foram deslocados de outras empresas do grupo, em particular da Naval Ria, e fomos incorporando, aos poucos, parte dos antigos trabalhadores dos ex-ANP6. De 2014 até o momento, mais que triplicamos o número de efetivos próprios. Os investimentos em meios e equipamentos foram sendo feitos de forma equilibrada e sustentada, sempre com recurso a capitais próprios na base dos proveitos gerados. Contudo, mantivemos uma estrutura equilibrada e também suficientemente flexível. Isto com uma aposta clara nas parcerias que representam cerca de 2/3 das entradas médias no estaleiro dos últimos 3 anos. Para 2015, o passo a dar consistia em identificar oportunidades de mercado para o segmento da construção. E assim, com 2 contratos assinados em finais de 2014 e início de 2015, lançamos-nos na construção de 2 navios cruzeiro-hotel para o Rio Douro, para 2 clientes diferentes. Isto, ao mesmo tempo que negociávamos com o Estado português os patrulhas. Os navios de cruzeiro foi efetivamente um mercado que decidimos atacar por se tratar de um produto diferenciado e com enorme valor acrescentado. E também porque temos a consciência de que não somos competitivos em navios onde a grande componente de custo é a transformação do aço.
e angariamos, portanto, dois importantes clientes, a Douro Azul e a Sandvik, australiano. Com isso, fomos consolidando a empresa e os nossos recursos com especial atenção para com os clientes. Podemos afirmar com total convicção de que ambos estão fidelizados e confiam-nos no nosso trabalho. Num segmento diferente, temos os navios militares, os NPOs. Assim, com toda a transparência, as conversações iniciais não foram fáceis, dado que, na minha opinião, havia um clima de desconfiança e insegurança derivado de complicações ocorridas durante a construção dos dois primeiros navios. Verdade também é o facto de que não nos conhecíamos e havia dúvidas sobre a nossa competência nessa área, dado sermos uma empresa relativamente recente. Ao fim de 36 meses de contrato, estimamos que, afinal, conseguimos cumprir com o que foi previamente acordado. E realçar aqui uma forte componente de parceria entre ajuda e partilha com a Marinha, o que contribuiu fortemente para que fossem ultrapassadas todas as dificuldades, entropias e percalços próprios de um projeto desta envergadura. É nisto que apostamos, ir ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes, dentro daquilo que nos for possível, consolidando as relações não numa ótica pura de cliente-fornecedor, mas principalmente numa ótica de parceria. Entendo hoje existir um clima de confiança mútua, pois a nossa relação em todos os assuntos, e principalmente aqueles que foram mais quentes, foi sempre pautada pela transparência, ponderação e razoabilidade entre ambas as partes. 2016 e 2017. Estes foram anos marcados por uma produção intensiva e ininterrupta. Vários contratos para os navios cruzeiros de Rio, a continuação da construção dos patrulhas, a execução de uma draga para um novo cliente, a Dragos, e, fruto da confiança do Dr. Mário Ferreira, iniciamos mais um segmento na área da construção com os navios de expedição polar. Portanto, nós em 2018 concluímos 2 patrulhas, totalizamos neste momento um total de 11 navios cruzeiros de Rio e um neste momento em construção. Fizemos uma porta-batel para a base naval de Toulon, efetuamos uma draga de sucção, um navio de expedição polar entregue e 2 atualmente em construção. E, pois bem, entendemos que os resultados foram bastante positivos e que foram sustentados no esforço coletivo dos nossos colaboradores e na sua multidisciplinariedade, na aposta em parcerias, nomeadamente com os principais subempreiteiros, destaco aqui pintura, eletricidade e interiores, do facto de termos uma estrutura bastante flexível, o que nos permite também acomodar as variações de carga de trabalho, mediante as várias especialidades e ao longo de toda a curva de execução do navio. Mas flexível também no sentido de nos adaptarmos às exigências do cliente. Por exemplo, no caso dos NPOs, foi criada uma equipa de gestão de projeto dedicada, especializada na gestão de contrato, das subempreitadas principais e no controle de custos, com poder de decisão suficientemente amplo. Em 2018, para nós, foi o ano da consolidação da empresa. Entregamos os navios à Marinha, o que constituiu um momento de grande satisfação para toda a West Sea. Estabilizamos a carteira de encomendas da reparação naval e assinamos o contrato para 2 navios de cruzeiro de expedição polar. Entendemos que neste momento temos nosso volume de negócios estabilizado, com uma carteira de encomendas sustentada. E, apesar de termos uma carteira estabilizada, com foco nas 3 principais tipologias de navio de que já falamos, vivemos um período em que as tendências são voláteis, alterando de forma repentina e abrupta. Existe, porém, a perspectiva de continuidade nesses segmentos, onde a construção está centralizada na Europa. Mas já começa a existir acordos com outros países, nomeadamente a China, para transferência de know-how, pelo que avizinha-se que o mercado se vai tornar muito mais agressivo. Uma das nossas constantes preocupações é também estarmos atentos e à procura de novos nichos de mercado, tais como navio tankers LNG de média capacidade, onde achamos que a curto e médio prazo as empresas de cruzeiro vão apostar por não haver muitos portos com LNG na zona onde eles navegam, retrofits de navios LNG, refurbishments, conversões, quiçá submarinos, veremos. Para nós, o futuro então passará por identificar essas oportunidades e lá chegar o mais cedo possível.
Num processo de melhoria contínua da empresa, estamos a levar a cabo o nosso programa de revisão estratégica, onde foram definidas várias iniciativas com responsabilidades distribuídas a vários setores da empresa e de forma transversal, e onde cada iniciativa é liderada por um colaborador pré-definido, responsável por colocar em prática todas as atividades tendentes à implementação da iniciativa. Contudo, a gestão é feita de forma centralizada. O responsável pelo programa tem por funções acompanhar os líderes, resolver bloqueios, monitorizar e reportar ao Conselho de Administração. Todas essas iniciativas individualmente são tratadas numa ótica de custo-benefício, com um business plan associado e seguido pela área financeira do controle de gestão. Tal revisão estratégica assenta em 3 pilares: capturar oportunidades de crescimento, aumentar a eficiência e controle de processos e apostar na atração e retenção de talentos. Neste momento, está em curso um processo de dinamização das nossas capacidades para receber navios, em particular para o setor das reparações. Efetivamente, estamos bastante limitados em termos de calado, pois os cerca de 5 metros não são suficientes para recebermos navios de maior porte. Em várias propostas que temos dado, temos esbarrado nessa limitação, apesar de sermos reconhecidamente competitivos. Assim, existe um entendimento entre a PDL e a OSTC que nos vai permitir, no futuro próximo, recebermos navios de maior porte com calados até cerca de 8 metros. Já se encontra lançado pela PDL um concurso para a dragagem do anteporto e canal de acesso dos estaleiros, sendo que o nosso compromisso é o de investir na construção de uma nova doca seca, onde atualmente se encontra uma rampa que não tem grande utilidade. Esta nova doca seca terá cerca de 200 metros de comprimento por 40 de largura e, em contrapartida, haverá uma extensão do tempo de subconcessão e também um aumento da nossa renda anual para com a PDL, por forma que o investimento dessa seja recuperado ao longo dos anos. E, para finalizar, queria aqui voltar a referir os conceitos que guiaram o percurso da OSTC. Efetivamente, foi uma estratégia empresarial adaptável, que foi sendo redefinida e reajustada ao longo do tempo. A sustentabilidade do modelo de negócios, com uma gestão equilibrada dos recursos e investimentos feitos de forma progressiva, na base dos proveitos gerados. O foco no cliente, nas suas preocupações, necessidades e expectativas. Uma estrutura organizacional flexível, com aposta nas parcerias e na criação de equipas de gestão dedicadas, no esforço constante de procura de novos nichos de mercado e segmentos de construção, e, por fim, num esforço de melhoria contínua na base de 3 pilares estratégicos: oportunidades comerciais, eficiência de processos e política de recursos humanos. E com isto termino a apresentação. Muito obrigado pelo vosso tempo. Primeiro queria agradecer o convite para, portanto, em meu nome pessoal e do Arsenal do Alfeite, da Arsenal do Alfeite, para falar sobre a indústria naval militar, enquadramento e perspectivas. E falou nos meus anos de embarque, e vejo aqui alguns dos presentes, o meu comandante no Museu de Capelo, na fragata do Museu de Capelo, e enfim, outros. Também andamos embarcados, que é sempre um prazer rever e lembrar esses tempos. Mas hoje, portanto, é o tema que nos traz aqui: a indústria naval militar, enquadramento e perspectivas. Portanto, a agenda em que dividi a apresentação tem uma primeira parte da caracterização, portanto, e esta apresentação vai ser, portanto, em termos de enquadramento, com a Revolução Industrial, uma referência muito breve, portanto, aplicada ao nosso país, portanto, onde tudo começou em termos de indústria. Vai ter um enfoque no Arsenal de Marinha e no Polo Industrial de Alfeite, porque durante décadas representaram a indústria naval militar do nosso país. Portanto, o relacionamento com a Marinha da atual empresa, a abordagem de ciclo de vida e a nova indústria. Portanto, eu chamei assim a nova indústria, uma indústria essencialmente tecnológica
e termino com essas oportunidades, as novas oportunidades de negócio, e vou terminar com uma representação do efeito multiplicador da Marinha como utilizadora do produto da indústria. Ou seja, a indústria naval militar sem Marinha não, enfim, não pode existir. Ou dificilmente existe num país como o nosso. Em termos de enquadramento, são 2 slides que podem parecer um pouco, porque depois vou recuar no tempo, mas o que distingue a indústria naval militar, a caracterização é quase isto, é o que distingue. E em todo aqueles tópicos que eu lhe tenho, isto podia ser em Portugal, como em praticamente qualquer país. E muitas vezes não é compreendido, é tido, portanto, a indústria naval militar ou os requisitos, portanto, a formulação e interpretação dos requisitos, porque é daí que vem, depois que nascem as plataformas e os sistemas para as diversas capacidades, são normalmente pequenas séries, o que traz custos acrescidos, quer na construção, quer na sustentação ao longo do ciclo de vida de 35 anos, e que tem que haver uma garantia de sustentabilidade ao longo desse período. 35 anos, portanto, no caso de uma fragata, mas nos restantes navios e sistemas não é muito diferente. E a formação das guarnições e do pessoal técnico, incluindo do estaleiro. Isto de forma cíclica. Isto são, muitas vezes, é mal compreendido quando comparado com sistemas não militares. Ou seja, são podem parecer caprichos, podem parecer exigências, mas não são. Porque as guarnições dos navios militares em todo o mundo, portanto, cumprem 2, 3 anos de embarque, depois têm que ir para a terra, depois são promovidos, voltam com outras funções, e isto obriga a manter escolas, obriga a manter o apoio logístico integrado, portanto, associado a toda esta componente, que, como disse, muitas vezes é pouco compreendido e quase considerado como capricho, não é, das marinhas. Mas é a única forma de comunicações, sistemas de armas e sensores. E estão em evolução permanente e adaptação às novas ameaças. Portanto, se no passado os navios podiam, e tivemos alguns casos desses na Marinha, que todos conhecemos, navios que cumpriram 35, 40 anos sem uma modernização de meia vida, hoje em dia isso é impossível. Portanto, não só face às tecnologias que equipam os navios, mas também das ameaças. Quer dizer, os navios têm que ser adaptados às ameaças, porque as ameaças, como sabemos, vão sendo diferentes e cada vez mais difícil é combater essas ameaças. Uma chamada de atenção que queria fazer é a comparação com outros países. Muitas vezes compara Portugal relativamente a outros países da Europa e mesmo países de maior dimensão. Nós devemos comparar o que é comparável. A nossa indústria naval militar, e o engenheiro Renato Amorim há pouco dizia concretamente a resposta à pergunta da incorporação nacional, que a indústria nacional militar queremos que seja melhor, mas se olharmos para trás, a capacidade de resposta não tem sido a necessária. Por isso temos que comparar a nossa realidade e fazer com que essa realidade evolua, com que essa realidade daqui por 5, 10 anos já consigamos aumentar a incorporação nacional nos navios e a incorporação nacional de alto valor acrescentado. Mas a indústria naval militar não pode estar à espera que tudo lhe chegue e que tudo lhe seja quase entregue. Não, também tem que fazer pela vida. E o fazer pela vida é saber, por exemplo, que na concepção dos navios e dos sistemas e das plataformas começa pela detecção da vulnerabilidade. Se vimos aqui as fases do ciclo de vida e as fases que caracterizam, portanto, depois a definição desses sistemas e dessas plataformas, da indústria, e é uma pergunta que cada vez é mais consensual, é quando deve entrar na indústria nos projetos. E hoje a resposta é que a indústria deve estar desde o início, porque
os Estados, as marinhas, só conseguem ter os sistemas que realmente necessitam se a indústria conseguir fornecer e se a indústria perceber o que realmente as marinhas necessitam. Portanto, tem sido consensual essa resposta, cada vez mais consensual, e devem estar desde o início. E o início é na avaliação das necessidades de missão, que é essencialmente o papel das marinhas, mas tudo o resto, justificação de conceito, estudos de viabilidade com a marinha, mas a indústria tem que começar a estar envolvida nesta fase da concepção, depois na avaliação, na produção, obviamente na produção é a construção, e depois a exploração de 30 ou 35 anos, em que a indústria e os estaleiros de reparação, e não só, a fase de modernização, cada vez tem um papel mais de maior relevo. Ou seja, a indústria tem que estar atenta às necessidades, tem que estar atenta às decisões que vão sendo tomadas e tomar a iniciativa. Portanto, é uma recomendação, uma primeira recomendação para a indústria. Vou agora andar, é claro, portanto, a indústria naval militar presente, não é? Como eu fui referindo relativamente a este diapositivo, portanto, a indústria naval militar tem que estar presente em todas as fases do ciclo de vida dos sistemas, das plataformas, dos navios. Vou voltar um pouco para trás no tempo. Portanto, a construção naval, a indústria naval militar durante anos era a construção naval. E a construção naval era mais uma atividade, não é? Começou a ser uma indústria, uma atividade rica em passagem histórica, mas aqui em Portugal, com o atraso, enfim, que é reconhecido na Revolução Industrial, portanto, a indústria começou nessa altura. Portanto, com o vapor, Portugal, no século XIX, foi marcado por crises sucessivas, inicialmente pela invasão francesa, e numa conferência, o professor Fernando Rosas dizia que a primeira crise do arsenal Alfeite foi com as invasões francesas. Os navios fugiram, os navios desapareceram, foram para o Brasil, e eu numa apresentação, num diapositivo mais à frente, faço essa referência. Ora, um estaleiro sem navios estagnou e perdeu o mercado. Mas, portanto, é consensual, não é? Portanto, que o século XIX em Portugal marcou algum atraso na Revolução Industrial e em tudo aquilo que era indústria, e no final do século XIX a indústria estava centrada nos têxteis, no tabaco, na moagem, nos adubos, portanto, enfim, aqui há alguns indicadores de desenvolvimento económico. Em termos de maquinaria, uma só fábrica no Reino Unido produziu equivalente às importações nacional de seco. Mas, de facto, são factos, mas por outro lado, se virmos aqui, portanto, na parte de baixo, aquilo que foi, e o século XIX, foi no mundo em termos das tecnologias navais e militares, e em Portugal não há um grande desfazamento, por exemplo, na entrada do vapor, não há um grande desfazamento em algumas. Há um efeito de dimensão. O primeiro navio combatente a vapor foi construído em França e no Reino Unido por 1850, à volta disso, e no Arsenal de Marinha construía-se a escuna Barão de Lazarim, em que a máquina também foi construída no Arsenal de Marinha. Máquina que só passado 26 anos é que passou a ser construída numa caminheira. Portanto, houve nessa altura, uma grande dependência do estrangeiro que se acentuou ao longo dos anos. Mas, por exemplo, das turbinas, e uma fotografia de uma turbina que equipou o vapor Malange e que está no Deutsche Museum como uma peça única, portanto, uma masterpiece. Este, portanto, equipou um navio não construído em Portugal, mas que foi operado por portugueses. A indústria naval não é só construção, mas a manutenção também contribui, a operação também contribui muito para os avanços tecnológicos. Portanto, a primeira turbina a vapor se equipou um navio português, está no Deutsche Museum, era auxiliar na Primeira Guerra Mundial e era conhecido como navio fantasma. Passava os campos minados por submarinos alemães e chegava aos portos da Flandre
e muitos outros não chegavam. Portanto, uma especulação que eu faço é se não seria hoje a assinatura acústica deste navio, o facto de ter turbinas seria muito mais reduzida e os submarinos jogavam que era um navio de pequenas dimensões e o deixavam passar. Isto vale o que vale, mas pode ser um facto. Ou seja, a tecnologia ajudou os próprios portugueses a chegar em maior segurança aos campos de batalha. Nós em Portugal construímos os NPOs e no mundo temos outros tipos de navios, mas isso neste slide, portanto, em 1907, isto é tirado da revista científica América, portanto era a tonelagem das principais marinhas, portanto as 47 mil toneladas dos navios portugueses, e o único cruzador que foi construído em Portugal, portanto o cruzador Rainha Dona Amélia e depois República, portanto, mas o que é importante é estar presente, construir, fazer, manter e evoluir. Portanto, à nossa dimensão, mas acho que esta representação da capacidade de escolar ao longo do século XX, e há pouco o Almirante David Silva ajudou-me a adaptar um discurso do Zero Naval, que era feito em 1930, e de facto, se virmos a representação da capacidade da esquadra ao longo do século XX, vemos que de 25 em 25 anos, 30 anos, tivemos picos de capacidade e depois grandes baixas nessa capacidade. Mais tarde eu vou fazer a representação e daquilo que foi as consequências para a indústria destes saltos no tempo e em termos de grandes avanços tecnológicos, quando as plataformas novas chegam, portanto toda a capacidade de sustentação ainda está atrasada há alguns anos, depois demora a recuperar. Mas de facto, chegamos aqui mais perto, aos anos 60, com um grande esforço de uma marinha nova, construção. Se aqui retirarmos os navios construídos no estrangeiro, ficam os navios construídos em Portugal. Ou seja, tem alguma dimensão, aprendemos, construímos, mas não ganhamos escala, não ganhamos dimensão. E tivemos depois um interregno, que eu mais tarde vou representar, de 30, algumas décadas, para voltarmos à construção naval militar. Ou seja, foi uma oportunidade perdida, um grande esforço de infraestruturas, um grande esforço nas pessoas, mas que não houve continuidade. E é fundamental, é outra das conclusões que vou tirando, que são as as oportunidades perdidas. Quer dizer, nós não podemos correr o risco de perdermos novas oportunidades, e é uma recomendação que é, agora com o projeto dos NPOs, que está a ser um sucesso, não podemos perder, e olhar para a LPM, tudo aquilo que são as capacidades que lá estão inscritas, a indústria tem que olhar para essa como uma oportunidade. Se durante décadas, mais de um século, a indústria naval militar era os arsenais, portanto o arsenal de marinha, que era aqui, com uma atividade centrada durante muitos anos com a construção de madeira, depois com a construção naval de ferro, sempre com uma grande dependência do estrangeiro. Portanto, os navios, era uma frase que aparece escrita em vários artigos da época, os navios iam meter máquina à Inglaterra, os navios eram construídos ainda à vela, os navios mistos, iam à vela para a Inglaterra, metiam máquina e voltavam. Portanto, houve sempre uma grande dependência do estrangeiro daquilo que eram as capacidades tecnológicas. Mas a modernização do arsenal marinho, quando chegamos ao princípio do século XX, era uma das principais discussões políticas da época. Portanto, o arsenal estava nas primeiras páginas dos jornais, porque era considerado um estaleiro com infraestruturas inadequadas, infraestruturas de missão espacial acanhadas, e tinha que evoluir.
uma última referência histórica é a Marinha dos Cruzadores e a Indústria Naval Militar. Portanto, a Marinha foi construída no estrangeiro. Quando chegaram, tinha um dique, que temos aqui ainda uma parte, que era um dique, uma doca seca, claro, mas tudo o resto, como eu há pouco referi, eram infraestruturas que não estavam, não tinham sido, quer dizer, a evolução dos estaleiros não acompanhou a evolução da Marinha. E o caso que eu sou Dom Carlos, ainda hoje, o nosso navio combatente de maior dimensão, portanto, um navio moderno e com tecnologias nunca utilizadas na Marinha. Ao fim de 6 anos tive que fazer uma reparação completa do estaleiro construtor. Voltou passando quase 2 anos e depois foi perdendo capacidades como navio combatente mais poderoso no início da guerra. O navio praticamente não teve papel na guerra. Ou seja, eu falo nisto não numa perspectiva negativa, mas numa perspectiva de lições aprendidas. Ou seja, isto não pode voltar a acontecer. A indústria, o país, tem que saber responder às capacidades que são aprovadas na Assembleia da República. Mas também tivemos o exemplo de uma palavra, né, que só existe em Portugal, que é o desenrascança, foi nos navios alemães surtos no Tejo, né, que foram sabotados pelas tripulações, mas as pessoas do Arsenal de Marinha conseguiram, quase por milagre, alguns deles, conseguiram recuperar os distribuidores de vapor, as máquinas, e os navios praticamente foram todos utilizados pelos aliados. Ou seja, a nossa capacidade e a nossa flexibilidade é uma coisa que tem que estar presente e que ainda hoje é uma característica que nos consegue fazer ultrapassar algumas dificuldades quando não há apoio para planear e para fazer aquilo que sabemos fazer. O Polo Industrial do Alfeite, em cima uma fotografia de 1989 e em baixo uma fotografia de 2000. Eu uso o preto e branco para caracterizar o arsenal. E vejo, na parte da Marinha, eu não estou a dizer isto com qualquer sentimento de inveja, não é? Mas de facto na Marinha houve um grande investimento, temos uma base de Pau Nova, e na parte do arsenal houve investimento, já vamos ver de seguida, mas aquilo que é a Organização Espacial do Estaleiro, que são as pontes, aquilo que é o plano inclinado, ou seja, o estaleiro de 2019, o arsenal de Alfeite de 2019, é muito parecido, não nos métodos de trabalho, mas naquilo que são as infraestruturas que o arsenal de Alfeite de 1959. Caracterizando aqui numa fita de tempo, portanto, nos anos 40, no arsenal novo, no rendimento industrial, nos processos de administração, na mentalidade de dirigentes e dirigidos. Fundamental das pessoas para que se faça qualquer coisa. A primeira década marcada pela construção naval, 1960, década de 60, expansão e renovação de infraestrutura. Nos anos 70, a capacitação de reparação de submarinos da classe Albatross. Nos anos 80, a manutenção foi caracterizada pelas grandes revisões, manutenção planeada, pura e dura, e as grandes revisões às fragatas de classe João Belo, portanto, aos patrulhas, a Sina e às corvetas. Nos anos 90, nitidamente marcado pela preparação e pelo início de atividades de reparação, de manutenção nas fragatas da classe Vasta Gama. Nos anos 2000, portanto, tem a impresarialização e a manutenção de capacidade. No presente, aquilo que marca foi a capacitação para os submarinos da classe Tridente, mais à frente vou falar um pouco disto. E o futuro, a abordagem de ciclo de vida vai ser fundamental, portanto, desde o início, como já referi, o arsenal, os estaleiros estarem presentes desde o início das fases de ciclo de vida e os novos desafios. O futuro traz desafios, garantidamente, mais à frente vou enumerar algum, mas para levar à frente, portanto, a atual administração da Arsenal do Alfeite tem uma visão que é transformar o estaleiro, portanto, a Arsenal,
num estaleiro eficiente e inovador, conhecido como parceiro de confiança, sendo a principal referência nacional de sustentação integrada ao longo do ciclo de vida de plataformas navais e sistemas de armas. Portanto, a abordagem de ciclo de vida, para nós, é fundamental. As capacidades. As capacidades do arsenal são de um estaleiro que consegue fazer quase tudo. Nós somos obrigados a manter mais à frente também, vou indicar em termos daquilo que é o relacionamento com a Marinha, portanto, as capacidades. Nós temos capacidade de projeto, de estudos e projetos. Nós conseguimos e queremos estar envolvidos nos próximos programas, nomeadamente dos NPOs. Já falámos com os estaleiros da USCI, já falámos com o consórcio, com o consórcio, o USCI e a NSOF, e podemos trazer valor acrescentado e incorporação nacional aos novos projetos. Não só com estudos e projetos, mas enfim, com todo o nosso rol de capacidades. Que são as capacidades necessárias à reparação de uma fragata, de um submarino, dos navios militares. Ou seja, a indústria naval militar em Portugal ainda hoje assenta muito naquilo que é aquilo que são as capacidades do estaleiro Arsenal Alfém. Algumas dessas capacidades, nomeadamente armas, sensores e comunicações, são materializadas pela reparação das fragatas. E nos últimos anos, enfim, eu, nas funções que tive na Marinha, sei bem, portanto, sou o primeiro responsável por isso, portanto, estou à vontade para o dizer, nós não conseguimos ter uma fragata a cumprir os pagamentos de manutenção, ou seja, uma fragata por ano de reparação no arsenal é fundamental. Para a manutenção das capacidades é fundamental ter uma fragata, ou melhor, é fundamental manter os pagamentos de manutenção, para que os navios tenham garantia de disponibilidade. Mas para nós, estaleiros Arsenal Alfém, é fundamental para todo o conjunto de capacidades poder ser articulado e convenientemente articulado, ter uma fragata é fundamental. O submarino também, mas para o leque de capacidades é uma fragata. A Arsenal Alfém e a Marinha. É quase obrigatório dizer, não é? E é consensual dizer que não há Marinha sem Arsenal, mas também não há Arsenal sem Marinha. Isto é um facto. É um facto. Por isso, é uma relação de parceria, tem que existir uma relação de parceria entre as partes. Alinhamento estratégico, e é o que estamos a seguir. Portanto, neste momento há um alinhamento estratégico e há um grupo de alinhamento estratégico, está aqui o chefe na dependência do Almirante Vicema, mas portanto, liderado pelo engenheiro Vulcão Sarmento, em que estamos a trabalhar em planeamentos conjuntos, novos métodos de gestão de projetos e de coordenação conjunta e parcerias estratégicas. Temos algumas em que são acordos tripartidos, nomeadamente para a reparação, para a sustentação de ciclo de vida do submarino, portanto, em que há uma parceria estratégica assinada, portanto, entre a Marinha, o Arsenal Alfém e o estaleiro construtor. Temos outras parcerias com empresas alemãs, portanto, também envolvidas na construção dos submarinos, nomeadamente dos machos, a Gabler. Estamos agora a trabalhar numa parceria estratégica, muito provavelmente também envolvendo a Marinha, com o estaleiro holandês da Damen, onde as fragatas da classe M estão a ser modernizadas. Portanto, temos que garantir a sustentação dessas fragatas na vida útil remanescente, que será de 20 anos, e já a preparar para os novos navios. Portanto, já a preparar para a futura geração de fragatas. E ainda no contrato de concessão, portanto, a Marinha, o Estado, através da Marinha, tem que garantir a edificação das capacidades de manutenção dos novos meios. Ou seja, aquilo que eu tenho vindo a referir desde o início desta breve apresentação é a integração do arsenal do Alfém desde o início. Ou seja, têm que ser definidas as capacidades que vão ser necessárias para a sustentação desses 20, no caso das fragatas M, numa nova classe de navios durante 35 ou 40 anos, em que o pessoal tem que estar envolvido desde o início. A formação. Ter pessoal competente é fundamental. Mas, se o Estado
é o garante de edificação dessas capacidades. Portanto, a Arsenal é obrigado a manter as competências técnicas necessárias à manutenção dessas capacidades. E esta, enfim, no slide anterior tinha as capacidades em termos por área tecnológica, mas elas estão no contrato de concessão, são dezenas as capacidades que temos que manter. Os meios tecnológicos evoluem e estão neste momento em revisão. Portanto, no alinhamento estratégico com o Marinho, portanto, está-se a definir aquilo que são as capacidades que podem ser abandonadas, porque deixaram de ser necessárias, ou as capacidades que, no futuro próximo, o venham a ser, mas, pelo contrário, também as capacidades que, no futuro próximo, tenham de ser necessárias. Que são os meios navais no horizonte temporal da década de 20 e 30 e os desafios, não é, da sustentação dessas plataformas navais que estão em permanente evolução. Nunca mais vamos ter navios parados no tempo. Ou seja, navios que fazem os 25, 30, 40 anos sem modernização. Em termos de plataformas que foram modernizadas na Marinha, sem querer ser exaustivo, mas foi no princípio do século a corveta coraçada vasta gama, não é, que foi para a Itália e foi um navio completamente remodelado, foi acrescentado, saiu lá cruzador e durou mais de 35 anos. Foram os destroyers construídos na década de 30 em Portugal, portanto, foram construídos 3 navios para Portugal e 2 para a Colômbia, e os 3 navios portugueses, a seguir à guerra, com a evolução dos sistemas, portanto, ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, os navios foram para o estaleiro construtor e foram modernizados, portanto, lá no sonar, lá no carrasco, portanto, e 2 deles ainda fizeram uma segunda modernização na década de 60 como resposta quase a mais um período de declínio da Marinha. E foram agora as fragatas da classe Bartolomeu. Portanto, as fragatas francesas onde falávamos em modernização, mas de facto não houve aumento de capacidades. Os navios foram melhorados em termos de manutenção, mas esta falta de, vou chamar falta de cultura de modernizações, é fundamental que não se volte a repetir, porque os navios, para manter as capacidades, não é, para serem úteis ao país, têm que sofrer das evoluções tecnológicas que a ciência, assim, a ciência, enfim, e os avanços tecnológicos assim o determinam. E o Arsenal, como contributo para o reforço da capacidade submarina, não é? Foi a capacitação para os submarinos da classe TNN. Foi um esforço muito grande para o Arsenal. Mais à frente vou mostrar, em termos de planeamento de capacidades, aquilo que ainda é necessário fazer, mas foi um esforço muito grande, representou e continua a representar um esforço enorme, não só da dragagem no canal de acesso, como a doca seca, não é? Como de coisas tão simples, parecem simples, são os andaimes. Tiveram que se comprar andaimes, porque o contrato, portanto, o Arpão, não é, está a fazer a primeira revisão intermédia em Portugal, que é um contrato da Marinha com o estaleiro construtor, e o estaleiro construtor da HMMS subcontrata ao Arsenal com um conjunto de atividades. A intenção é que no futuro próximo seja o contrário. Seja o Arsenal o prime contractor, portanto, e que subcontrate às diversas empresas, nomeadamente ao construtor, portanto, aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas estava eu a falar nos andaimes, portanto, os andaimes foi um investimento enorme, e para verem o que são a adaptação aos novos métodos de trabalho, portanto, o andaime é instalado e tem que ser certificado por uma entidade competente. Mas quando há desmontagens de determinados componentes que se tem que mexer no andaime, tem que voltar a ser certificado. Ou seja, isto são custos que em tempos passados nem se pensava, mas são custos acrescidos que a indústria naval militar tem que ter como a segurança. E isto não estou a queixar. Ainda bem que isto são custos acrescidos, porque contribui para a segurança, contribui para a qualidade, contribui para o reforço destas capacidades. Mas realmente a indústria naval militar, em termos de estaleiro, hoje a envolvente não tem nada a ver com ou melhor, tem em muitos aspectos
pouco tem a ver com o passado. Como estratégia para a sustentação de ciclo de vida das áreas navais, portanto, a coordenação permanente com a Marinha, TRAG, e o planeamento de capacidades. E eu aqui vou referir um slide em que eu já usei em apresentações anteriores. No caso, portanto, os elementos, portanto, temos a capacidade, e eu vou falar na capacidade submarina, e os elementos funcionais. Portanto, todos os elementos funcionais, o TML-PFI, contribuem para essa capacidade. No caso do campeão submarino, está ali com todos os elementos à amostra, ou seja, o mundo, quer dizer, o conjunto de atividade que representa para a revisão intermédia no planeamento são 800 linhas. Portanto, é um projeto complexo. Mas, se virmos aqui para este lado, as infraestruturas, portanto, aquilo que serve o estaleiro, no meio da laje, nós temos uma doca. E uma doca onde concorrem 20 navios de superfície, aqui já inclui os navios, os NPOs da próxima geração, e 2 submarinos, ou seja, não é suficiente. Temos que arranjar um meio alternativo para conseguir fazer a manutenção às quadras. Ou seja, o planeamento de capacidades, e eu já vim a referir desde o início, a interação que tem que haver entre os novos meios e as capacidades instaladas no país. Algumas têm que ser a indústria a fazer pela vida, mas há outras, devido à dimensão e devido ao que representa em termos de investimento, têm que estar incluídos nos projetos. É assim a abordagem do planeamento de capacidades e é assim que nós temos que fazer no futuro. Mas, continuando com a sustentação de ciclo de vida das áreas navais, voltamos às parcerias e acordos estratégicos nacionais e internacionais, portanto, dos novos meios, das modernizações, temos que garantir o desempenho. O pessoal é fundamental, a formação e a especialização. Portanto, especialização em submarino, navios militares, comunicações e armas de sensores e sistemas não tripulados. Portanto, pode parecer um estaleiro a falar em sistemas não tripulados. Nós estamos atentos, temos que estar atentos, e há alguns projetos em curso em que o estaleiro e a indústria nacional estão envolvidos nesta área e acreditamos que tenha o futuro. E com a sustentação de ciclo de vida das áreas navais, o arsenal de oferta acredita que pode contribuir para o cumprimento dos procedimentos de manutenção e aumentar a disponibilidade dos meios. A nova indústria naval. Eu chamei assim a nova indústria naval porque nós muitas vezes estamos habituados a olhar para a indústria naval como a chapa, como a construção, como mas agora temos as empresas tecnológicas. E apareceram como resposta às necessidades operacionais da Marinha ou no âmbito da sustentação de ciclo de vida das fragatas. E temos um caso de sucesso da década de 80, em que 2 empresas, a ID e a Edisoft, portanto, apareceram no mercado. Temos aqui os representantes das empresas e conseguiram se afirmar no mercado internacional. Na década de 90 e seguinte, temos agora o caso dos NPOs Série 2, portanto, um consórcio entre a USC e a Soft, mas ouvimos já o Sr. Rata Mourinho falar sobre este projeto, e todo o conjunto daquilo que representa o futuro. Sistemas de gestão de combate, sistemas integrantes de controle de comunicações, sistemas C4I, alguns casos em que se conseguiu garantir as fragatas, a sustentação das fragatas através de reverse engineering, os sistemas de IPMS, sistemas de controle da plataforma, software, sistemas de simulação, cyber, pois lá não se faça sem ter em consideração a defesa nesta área, o apoio logístico integrado. O facto de Portugal participar no projeto do SSM Bloco 2, do míssil SSM Bloco 2, ficou com uma quarta parte do desenvolvimento do míssil, e há 2 empresas portuguesas, pelo menos 2 empresas portuguesas desenvolvidas com grande sucesso. E é assim, é um princípio, é pouco, pode parecer pouco, mas é o princípio. E os sistemas não tripulados, aéreos e submarinos, sistemas de controle de violência.
são algumas das empresas que provavelmente não se reconhecem como indústria naval militar, mas que contribuem para o desenvolvimento das capacidades militares navais em Portugal e em projetos internacionais. Uma breve referência a projetos internacionais em que a indústria tem que estar atenta, como eu disse, que é projetos NAC. Existem e vão ser, estes estudos vão ser amanhã priorizados, e estes estudos representam 2 milhões de euros. Representam 2 milhões de euros e que a indústria nacional pode e deve estar presente e, através do NIAG, do NATO Industrial Advisory Group, podem, que é uma, portanto, e da IDD em Portugal, podem garantir para estes mesmos projetos. Oportunidades e perspectivas de futuro. Os novos meios. Portanto, estar atento à LPM, às modernizações, inovação e internacionalização. Para isso, é também preciso que as decisões políticas sejam consequentes. A indústria só pode ser motivada se perceber que os projetos são consequentes. E quantificar e assegurar o possível. Portanto, quando se compra uma capacidade militar, cada 100 milhões de euros de investimento em aquisição, vamos ter 220 milhões de euros ao longo dos 35 anos. Portanto, em custo de ciclo de vida. Pessoal, manutenção, combustível, mas os números são estes, não são outros, e não os podemos ignorar. E iniciativas da indústria, todo este conjunto, que acreditamos que a indústria, se tiver inovação, rigor, qualidade, ambição e, sobretudo, cooperação industrial internacional para ganhar peso, para ganhar escala, podemos controlar, voltar aqui à capacidade da Marinha ao tanto. Este é o que já representei. E agora o que representou para ele. Portanto, a Marinha 9 dos cruzadores durou pouco tempo. O estaleiro personal de volta personal da Marinha estava em fase de desmantelamento, estava em fase, portanto, não conseguiu garantir essa sustentação. Mas, na construção da Marinha dos anos 30, tivemos um estaleiro novo, personal ao freio. Na década de 60, um grande esforço de construção e de uma Marinha nova, tivemos investimento nacional. Tivemos a doca de plano para os submarinos, tivemos a doca de seca, 70, mas a doca de seca, e, portanto, a construção das oficinas de material eletrónico, à altura das Guanas, da área aérea. Portanto, a acompanhar o crescimento da Marinha, tem que haver investimento na indústria. Nas fragatas de vasta gama, um projeto de sucesso, também no estaleiro uma grande formação, portanto, uma grande componente de formação e oficinas dedicadas àquilo que eram os sistemas de armas que equipavam os navios. Mísseis, filtros, FAL, e mais uma vez, aquilo que referi, a indústria, não só os estaleiros, mas a indústria acompanhou esta renovação. Na última década, tanto os NPO, os submarinos, as fragatas da FACEM, o arsenal, os estaleiros, a indústria, marcado pela passagem do arsenal da SA, a capacitação submarina, e agora entramos no futuro. Peço desculpa. Sim, no futuro. Portanto, o número de funcionários no arsenal é hoje 466. Pode parecer uma surpresa para muita gente, mas felizmente temos a autorização para iniciar um processo de recrutamento já de 52 funcionários. E para o próximo ano, portanto, os 2020, porque vai ser concretizado em 2020. E isto é uma resposta e muito importante à manutenção das capacidades. E aí vem, não é? Modernização da SAG, construção de 6 NPOs, o AV, petroleiro, LPD, os SSM portadores, a nova geração de fragatas. E para isso, cá em cima, com o apoio da indústria, temos que ter competência, capacidade e conhecimento. É o desafio que deixo, é, no futuro, conseguirmos ter as competências, as capacidades e o conhecimento
vai garantir que estes ciclos não se repitam e que as capacidades militares navais de Portugal consigam estar na parte de cima do gráfico, que é onde todos merecemos estar. Eu não sei qual é um bocadinho de tempo, mas era a mensagem que queria passar. Sr. Almirante Vidal Abreu, agradeço a honroso convite honroso para mim, de estar aqui presente e fazer esta apresentação. É a segunda vez que eu estou aqui, a outra anterior foi em 2010. O tema era, enfim, à volta mais ou menos do mesmo assunto, embora com outro contexto. Agradeço também a presença de todos os assistentes, as pessoas que estão a assistir, algumas das quais trabalhei em diversas áreas ao longo do tempo. Portanto, cumprimento a mesa, cumprimento os dois oradores anteriores, cuja importância e brilhantismo das apresentações quero salientar. Vou fazer uma apresentação relativamente superficial. O tempo não dará para eu aprofundar muitas coisas, embora eu tenha uma certa tendência a aprofundar. Numa primeira portanto, os tópicos que eu vou abordar estão aqui. Numa primeira fase serão aspectos genéricos e, digamos, olhando para o mundo, se podemos dizer que sim, e também para a Europa, em um aspecto mais particular. E numa segunda fase deixaremos aqui o nosso Portugal e falarei um pouco dos aspectos que têm a ver com a indústria naval, do meu ponto de vista. Não serei, como disse, muito objetivo, porque não é esse aqui o propósito. Portanto, a indústria naval caracteriza-se basicamente pela construção de navios e outras coisas que flutuam e que, digamos, portanto, andam por aí. A construção de outro equipamento, agora isto é, enfim, de alguma forma, é a vertente da engenharia oceânica. Construção de equipamento ou móvel ou fixo para instalações offshore, a manutenção e reparação de navios e, enfim, o material afim. Conversão, transformação e alterações de navios, que são aspectos bastante importantes. E a indústria auxiliar, que, como já aqui foi abordado, e aliás houve uma questão sobre esse aspecto, é muito reduzida no caso do nosso país, embora já tenha sido já tenha tido maior significado. Bom, a indústria naval não é um fim em si. Nós temos muitas vezes a tendência de pensar que onde nós estamos é o Sol e o resto são planetas e satélites. Não é o caso. Portanto, a indústria vive, tem que preocupar-se em responder à procura, quer dizer, aos requisitos à procura. Tem que se conformar com o empoderamento legal e regulamentar. Isto é verdade lá para Alice, mas julgo que não devemos esquecer este aspecto. Depois, a indústria naval abrange um leque muito grande de meios, navios de grandes dimensões e navios ou embarcações minimalistas. Quer dizer, portanto, pelo meio temos materiais diversos, quer dizer, a construção de materiais compósitos tem, na parte estrutural, muito pouco a ver com a construção metálica e, portanto, há uma grande variedade de, digamos, portanto, de coisas que estão inseridas e é difícil fazer generalizações. Tentarei aqui e ali mencionar alguns aspectos concretos, mas a generalização aqui será sempre muito difícil. De qualquer maneira, um ponto importante é que a indústria naval é uma atividade de mão de obra e de capital intensivos, e de elevado risco tecnológico e ocupacional. E adiante, aqui, uma questão de generalização, se estamos a fazer uma embarcação de boca aberta de 10 metros, o risco não será assim tão elevado. Entre construção e reparação naval são, digamos, os principais protagonistas do que estamos aqui a falar, e a reparação hoje resvala para a manutenção,
o termo mais usado. Aliás, ninguém fala em reparação aeronáutica, toda a gente fala em manutenção aeronáutica, portanto julgo que aqui também se deverá falar, mas de qualquer maneira o termo de reparação naval ainda está muito usado. Têm coisas em comum e têm coisas diferenciadas. Isto dá para, portanto, se alguém perguntar, mas a construção naval pode coexistir nas mesmas infraestruturas com a reparação, sim ou não? O facto de haver coisas diferentes dá para os dois lados. Pode-se dizer, como há coisas diferentes, complementa. Só então dizer, não, é impossível. Cada um na sua infraestrutura. Portanto, dá para os dois lados e temos exemplos variados. No caso da West Sea, há a reparação naval a coexistir com a construção naval. Noutros estaleiros, no estrangeiro, inclusivamente, o caso da Alemanha e o caso do estaleiro de Kiel, que inicialmente, o material à altura, era de construção mercante e militar, passou a ser só militar, e dentro do só militar, devido a alguns azares que tiveram com a construção de navios de superfície, passaram a concentrar-se exclusivamente nos submarinos. Mas, portanto, enfim, isto é, digamos, enfim, uma parte relativamente às diferenças que eu julgo não tem interesse de estar aqui a desenvolver com pormenor. Os componentes da economia do mar, enfim, estão agrupados aqui, portanto, o que era, digamos, do passado, que foi desenvolvido. O século XX teve um grande desenvolvimento, como nós sabemos, em todas estas atividades, e depois temos as atividades emergentes, aquelas que, algumas das quais já são conhecidas, já estão a andar, mas outras estão ainda na área do protótipo, na área da experimentação, na área da, digamos, portanto, procura de soluções. E depois ainda há outras atividades que ainda não chegamos lá, podem estar já, digamos, a ser elaboradas por alguns investigadores e científicos, mas ainda não chegamos lá. Quer dizer, sabemos que o mar absorve bem o CO2 naturalmente, mas nós precisamos, todos nós, já só nos apercebemos disso, daquilo que lemos, que temos que ter meios acelerados de absorver o CO2 e, portanto, isso ainda não está estudado. E depois é a questão dos resíduos, que a área terrestre não chega para armazenar os resíduos e terão que ser, eventualmente, armazenados no mar, assim se consiga arranjar boas soluções. De uma forma geral, a indústria naval, portanto, a construção e reparação de navios tem que dar resposta a quase tudo que está aqui. Não é necessário para a salinicultura, portanto, para a produção de sal, mas para o resto é necessário para tudo e, portanto, os navios são centrais na economia do mar. É um ponto que eu quero fazer e julgo que toda a gente estará de acordo. Bom, a ciência, a tecnologia e a inovação, que, enfim, hoje somos invadidos sistematicamente por novos conceitos, novas soluções. Os navios também, digamos, estão a ser, digamos, portanto, beneficiados com esses novos conceitos, com essas novas considerações. Os navios têm a vantagem de absorver com facilidade tecnologias e adaptar tecnologias terrestres, podemos chamar assim. Portanto, há um número muito grande de, digamos, de inovações que, digamos, portanto, que estão em curso. Mais fulcral, mais preocupante, sobretudo na área da marinha mercante e mais concretamente na área da marinha de comércio, são os problemas com as soluções energéticas. Quer dizer, há necessidade de... O custo do combustível tem um significado muito grande na operação dos navios e, portanto, há que arranjar maneiras de, não só no equipamento das máquinas, mas também nos propulsores, nos hélices, etc., hélices e afins, soluções mais eficientes e também menos poluidoras. Portanto, há a questão, aliás, há, enfim, uma convenção, enfim, e no ano de 2020 tem que se ter resolvido o problema digamos, das soluções, de evitar que os combustíveis libertem tantos gases sulfurosos, portanto, óxidos de enxofre, portanto, ou usando scrubbers, portanto, lavadores, ou usando outros combustíveis. Portanto, ainda não há uma opinião absolutamente determinante relativamente a essa matéria e portanto, há aí, efetivamente, uma procura grande e há uma concentração grande nesta área que envolve ciência, envolve tecnologia, envolve processos inovadores.
Do outro lado, do lado dos estaleiros, também há modernidades. Há também, não é só a questão da indústria 4.0, que é obviamente. Aliás, a área naval, a área dos estaleiros navais não é daquelas que está mais avançada. Há outras bastante mais avançadas, mas de qualquer maneira estão a ser introduzidos. A área da robótica, hoje nós estamos habituados a uma situação em que a robótica faz sentido em produção em série. E vemos às vezes filmes de montagem dos automóveis, etc. Mas hoje é possível, portanto, fazer programação de robôs. Portanto, avançou-se na programação dos robôs de maneira que já é rentável para pequenas séries e para pequenas unidades adaptar-se os robôs às necessidades desses pequenos números de unidades. Portanto, isso é um facto que que alguns estaleiros, não se direi que é em Portugal, mas em outros países, e nomeadamente na Europa, estão a avançar por aí. Portanto, há também inovações nos processos de soldadura, há inovações na parte que não é material, portanto, na parte de planeamento, organização da produção, etc., inclusive nas encomendas, e também há inovações nas relações pessoais e nas relações entre instituições que contribuem todos com os objetivos de construir os navios da forma mais racional, com fiabilidade, com qualidade, etc. Um problema que existe, que é grande na indústria, e em particular, agora falo da Europa, a Europa tem um problema grave que as pessoas fogem. Vamos ver, todos nós, julgo eu, sabemos que a indústria naval levou um tombo muito grande na Europa com a primeira crise de energia, a crise de 73, que em simultâneo, que foi em 75, mas ocorreu o fecho da abertura do canal de Suez. E a rota do Cabo, que era, digamos assim, uma coisa muito importante para a quantidade de navios, aqueles navios muito grandes, 400 mil toneladas, etc., foi tudo por água abaixo, e, portanto, a primeira crise, fusões, etc. Mas uma coisa é certa, mesmo para a situação atual, as pessoas fogem, portanto, os cidadãos europeus fogem, tal como fogem das profissões marítimas, fogem das profissões, digamos, dos estaleiros. Isto está documentado, há grandes preocupações ao nível da Comissão Europeia, há grandes preocupações ao nível das confederações de sindicatos, etc. Porquê? Porque, enfim, porque há outros empregos que são mais apelativos, porque o trabalho é duro, porque há risco, portanto a juventude desinteressa-se. Em Portugal também há um bocado desse aspecto, na parte marítima, aliás, basta ver os concursos para a escola náutica que, digamos, na parte, sobretudo de máquinas, não são preenchidos, embora na parte de pilotagem seja. Portanto, não há grande interesse pela atividade marítima e também não há grande interesse para a indústria naval. Mas aí a questão é a contrária, os estaleiros também não empregam. E, digamos, portanto, há aqui uma situação de envelhecimento muito grande. Houve um boom de trabalhadores dos estaleiros navais no final da década de 70 e no princípio da década de 80, depois começou o descalabro da indústria naval, portanto, enfim, o abrandamento da atividade na sete nave, o fecho de uma série de estaleiros ali em Lisboa, pequenos estaleiros, da Argiveia, para a Ariane Santos, portanto, a parte da manutenção da CPM, das companhias que vinham do tempo, digamos, em que havia África, e havia as carreiras para a África, etc. Portanto, hoje há um envelhecimento muito grande dos efetivos, digamos, laborais dos estaleiros que existem. Muitos já se reformaram, inclusivamente na década de 80 e de 90 houve uma reforma acelerada, pessoas com 50 anos, com 48 anos a reformarem-se, que foram perdidas para esta atividade, embora tenham sido algumas delas aproveitadas para outra atividade. Portanto, há aqui um problema. E depois há aqui também um outro aspecto, é que mesmo pessoas novas, no passado dizia-se, e era uma indústria tradicionalmente em que os mais novos aprendiam com os mais velhos, com os encarregados, com os mestres, etc. Hoje, para algumas novas tecnologias, isso não funciona, porque os velhos também não conhecem as novas tecnologias, portanto, tem mesmo que ser formação. A maioria dos cursos profissionais que existem em Portugal centram-se no terciário, quer aqueles cursos profissionais das escolas profissionais, quer os cursos profissionais do sistema de ensino oficial.
E alguns cursos de tecnologia está comprovado que são insuficientes e não são precisos. O Formar, que enfim forma, digamos, é um instituto do Estado orientado para a formação de marítimos, e também tem 2 cursos, digamos, diz que tem 2 cursos para a área dos estaleiros, mas não encontrei referência nem àquela organização, nem ao funcionamento. Acabam por ser as empresas mais estruturadas, e no caso concreto, o caso mais concreto é o caso da Lisnave, que tem feito ao longo dos tempos formação às suas custas, eventualmente com alguns apoios, digamos, de financiamento que possam obter, mas de qualquer maneira tem feito formação para os seus próprios quadros. Não sei o que é que se passa com o SC. De qualquer maneira, há hoje efetivos que são insuficientes. Repito, os efetivos, se nós estamos numa situação de muito pouca atividade, vamos de referir isso mais para a frente, muito pouca atividade. Mas se, por hipótese, passássemos a ter mais atividade, uma atividade ao nível, digamos, da época da década de 80, ou de fins da época de 80, para não falar mais atrás, não tínhamos gente. Aliás, segundo sei, mas poderá ser confirmado, a USC, muitos daqueles 600 ou 700 ou 500 trabalhadores de subcontratantes são espanhóis, da Galiza. Portanto, nós não temos, e ainda na fase dos estaleiros navais da Venda de Castelo, recordo, numa altura que os estaleiros ainda estavam a trabalhar, portanto, enfim, em pleno, na década, talvez, década de 90, 94, 95, 96, tiveram que contratar pessoas do Oeste e contratar brasileiros, inclusive havia grupos de 70 e 80 brasileiros que vinham trabalhar para os estaleiros de Viana. Portanto, temos aqui um problema. Se de momento para o milagre passássemos a ter uma indústria cheia de uma carteira de encomendas muito recheada, não tínhamos gente. Portanto, esse é um aspecto. E isso aplica-se aqui e aplica-se às regiões autónomas. Passando agora a um outro tema. Quer dizer, portanto, visto a atividade da construção naval, e está só a construção naval, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ali não está marcado, mas portanto o início do mapa por qualquer razão não aparece, aparecia aqui na minha cópia. Portanto, o início do mapa é 1940, portanto o tempo da guerra. Portanto, isto é uma escala de 0 a 100, portanto é uma escala um bocado enganadora, mas os Estados Unidos eram o principal construtor de navios. Estou a falar de navios mercantes, não estou a falar de navios militares, estou a falar de navios para o mercado, tanto da Marinha de Comércio em particular. Depois a Inglaterra também tinha um grande peso, o resto da Europa, a Suécia, eu recordo que muitas pessoas portuguesas que eram trabalhadores da Lisnave emigraram para a Suécia, para Malmö, o estaleiro de Malmö abarcou um número razoável de pessoas portuguesas, sobretudo soldadores. Começou o Japão, digamos, a ter grande atividade, andando para a frente, portanto, a meio do mapa, em 1975, tínhamos a Inglaterra já praticamente com pouca atividade, a Europa ainda com alguma atividade, a Escandinávia ainda com alguma, o Japão, foi o boom do Japão, começou a Coreia com grande apoio da parte do Estado, o Estado sempre, aliás, isso é possível, a ligação entre o Estado e as grandes empresas, começou também a China. Bom, e hoje o que é que temos? Hoje o que temos é um quase desaparecimento da Europa, e o Japão, a Coreia e a China tomam conta do mercado à volta de 80% na Marinha de Comércio. Curiosamente, no ano de 2019, a Coreia voltou a passar à frente da China. A China estava em número 1, a Coreia passou a ter 34% do mercado de Marinha de navios construídos para a Marinha de Comércio, e a China tem 1% menos. Portanto, esta é a situação na Marinha de Comércio de navios. Existem hoje, portanto, finais de 2018, 50.752 navios com mais de 1.000 toneladas de arqueação, portanto, com mais de 1.000 unidades de arqueação bruta. Este diagrama, digamos, mostra o boom da construção naval e, portanto, o boom no fim do transporte marítimo.
quer dizer, vem-se ali onde está, enfim, até aqui não há dados. Portanto, depois da guerra, está ali, ele vai dizer, vê-se mal, a construção do tempo da guerra. Houve depois um pico de construção até 1975, porque o que eu referi há pouco, a primeira crise de energia em 73, a crise, a abertura do canal de Suez, as encomendas dos navios foram feitas 3 ou 4 anos antes e, portanto, quando os navios estavam prontos para navegar, caiu a crise e, portanto, houve ali uma quebra e depois temos a subida até o ano. Aqui, na altura da crise, a crise foi em 2007, 2008, a crise dos bancos, mas só afetou a indústria naval em 2010, 2011. Portanto, houve novamente uma queda. Isto é o efeito da globalização. Portanto, não multiplicou por 2 ou por 3, multiplicou, provavelmente, em termos. Isto é medido em digamos, portanto, tonelada em arqueação bruta. Portanto, não dá ideia do número de navios, mas, portanto, é um aumento muito grande. Quais são as oportunidades que existem no mercado em termos de distribuição, digamos, geográfica? A marinha de comércio, portanto, os grandes navios, porta-contentores, navios de tanque, canaleiros, inclusive a carga geral, embora a carga geral tenha uma tendência de ser cada vez menos importante. A Coreia do Sul, a China e o Japão têm quase 90% da cota do mercado. Os navios militares, os Estados Unidos continuam a ser o maior produtor de navios militares, só que para si próprio. Aliás, como é sabido, muitas vezes a cedência de navios militares nos Estados Unidos é por acordos que não aparecem nestas estatísticas, mas, digamos, portanto, os Estados Unidos continuam a ser, quer em termos de valor, quer em termos de tonelagem, não é um dado que a gente usa na área militar, portanto, são os mais significativos. A Europa tem capacidade própria de desenvolver isto um pouco mais lá para a frente, sobretudo devido à exportação. A Austrália, a China e a Rússia, embora nós não tenhamos muitos dados, eu não tenho muitos dados da China nem da Rússia, embora a Rússia também faça bastante exportação. Os navios oceânicos cruzeiro de turismo, a construção é maioritariamente na Europa. Estes navios cruzeiro de turismo são aqueles navios tipo Disneyland, não têm a ver com os navios de expedição que foram o World Explorer. Portanto, são os grandes navios. Existem hoje cerca de 271 navios desse tipo, aqueles grandes navios que aparecem aqui agora, chegam para Lisboa, e existem cerca de 20 e tal armadores. Os maiores mercados são o Mediterrâneo e a área. Aliás, os maiores utilizadores desse turismo são os americanos. Navios dos oceanos de turismo de exploração, como o World Explorer é a Europa, mega iates também na Europa, Alemanha, Holanda. A Holanda é quem tem mais taleiros para esse mega iate, iates de luxo, portanto, e navios de investigação e outros navios especiais da Europa. Eu hei de, enfim, mais para a frente referir, mas refiro já que a Europa não morreu para a construção naval, embora, de facto, a grande construção de navios de grande dimensão e relativamente simples estejam a ser feitos na Ásia, nomeadamente China, Coreia do Sul e Japão, mas a Europa ainda tem muita atividade e eu vou mostrar mais para frente. E então os navios de grande complexidade são realizados na Europa. Aqui está, portanto, os queijos não se veem bem, portanto, isto são alguns estaleiros, uns nós conhecemos de nome, os outros, enfim, não conhecemos. De qualquer maneira, a carteira a cota de mercado dos porta-contentores é da Coreia do Sul, cerca de 50%. Os granuleiros, Japão, cota de mercado 23%, China 30%, navios de tanque, China 20%, Coreia do Sul 35%, navios de cruzeiro e passageiros, Itália e Alemanha, aliás, não aqui, portanto, a Alemanha 24% e a Fincantieri 25%, aqui este ano. Portanto, náutica de competição e recreio. Europa, aliás, os Estados Unidos, Europa e a Austrália. Navios especializados de várias naturezas e, inclusive, também submersibles. Europa, Estados Unidos, Japão e Rússia. Locadores, a Índia é de longe o país que constrói mais locadores, não sei porquê, mas é um facto. China, Rússia, Turquia, a União Europeia e a Europa, os Estados Unidos. Eu não sei se sabem, penso que sabem, mas toda a cabotagem nos Estados Unidos é obrigatório que sejam navios construídos nos Estados Unidos. Portanto, tudo o que é locadores, navios que andam, que, digamos, iniciam a viagem
em portos dos Estados Unidos e terminam nos portos dos Estados Unidos, obrigatoriamente têm que ser construídos nos Estados Unidos, para muito desacordo dos armadores que praticam esse tipo de trajeto, porque consideram que os navios, se não fossem comprados nos Estados Unidos, seriam mais baratos. Mas é uma medida de proteção, de nacionalismo, de soberania, se podemos dizer, e por alguma razão os Estados Unidos não deixa de ter este acto em funcionamento. As embarcações de serviço portuário, as embarcações de turismo costeiro em águas interiores, portanto, as marítimo-turísticas, as embarcações de pesca, que são generalizadas pelo mundo, portanto, são coisas mais pequenas, não faz sentido digamos, não há efetivamente, digamos, portanto, grande. No caso dos países com mais desenvolvimento, digamos, têm, os países com menos desenvolvimento, nomeadamente na África, não têm essas capacidades em tão grande grau. A manutenção, reparação e coisas afins desse tipo, e as próprias alterações. Bom, a distribuição está generalizada por todas as geografias, embora com níveis diferenciados de capacidade de intervenção. Aqui há um aspecto importante que eu refiro já, para não esquecer. Fala-se muito que, torto e direito, nós dizemos, no nosso país passam centenas, milhares por ano de navios ao longo da nossa costa, portanto isso é um fator positivo. Bom, na realidade, para a reparação naval, para a construção é irrelevante do sítio, mais ou menos irrelevante o sítio onde o navio é construído, porque se ele é construído no sítio A e depois se destina a fazer atividade entre B e C, é a primeira vez, nunca mais volta ao sítio A. A reparação não é assim. Os navios passam pela nossa costa, mas resta saber se estão em condições de entrar em doca, que normalmente a atividade de reparação passa por a reparação mais, digamos, mais completa, por docagem. Se eles não estiverem em condições de entrar em doca, não vêm cá tocar. Aliás, ouvi com agrado, isso já acontecia no passado, já acontecia quando eu estive em Viana, vêm navios da Alemanha docar os estaleiros de Viana. Provavelmente também vêm a Alexandre. É porque as condições, é porque têm confiança no estaleiro, no trabalho do estaleiro, é porque o estaleiro como prazos, que é uma coisa essencial na reparação naval. Há, no caso da Lisnave, eu sei que há, e provavelmente no SC também há armadores que se, digamos, portanto, passam a ir aos estaleiros portugueses, Lisnave, pelo menos, e o SC é a mesma coisa, digamos, portanto, ficam clientes, não digo para a vida, mas, portanto, porque têm confiança no trabalho. E às vezes até pode ser um bocado mais caro. Mas, de qualquer maneira, não se pode deixar de pensar que Lisboa a Roterdão, mais de 1100 milhas, a 14 nós, são 8 dias para lá e 8 dias para cá. Portanto, é preciso, de facto, o estaleiro português, e Roterdão tem um conjunto muito grande de navios, digamos, portanto, muita atividade naquela zona, enfim, outras. Portanto, o facto de passarem aqui muitos navios na nossa costa não significa que eles estejam todos prontos para fazer, digamos, reparação e, portanto, os estaleiros de reparação naval têm que fazer para a vida, têm que criar condições para que, efetivamente, sejam, digamos, portanto, e algumas vezes, enfim, contra outros estaleiros que também são competitivos, no norte da Europa, no Mediterrâneo, etc. Finalmente, na questão do equipamento marítimo, portanto, a Europa, apesar de tudo, não é o caso de Portugal, infelizmente, mas a Europa ainda tem a cota maioritária, cerca de 50%, da concepção, fabrico e licenciamento, tudo o que é equipamento, motores, tudo que giram bússolas, enfim, tudo o que queiram pensar, portanto, tem ainda, e licenças. Muitos motores dos grandes navios não são feitos na Europa, mas são feitos na China, são feitas na Coreia ou no Japão, sob licença europeia. Bom, a carteira de encomendas nos países europeus no final de 2018. Portanto, em ordenadas estão aqui os nomes de 21 países, em exercícios vários tipos de navios, isto não se vê bem cedo, portanto, navios tanques, canoeiros, LPG, RPG, carga geral, robô, offshore, pesca, ferry, tal. Bom, eu depois espiguei que, portanto, o número de navios é muito grande, não tenho aqui a som, provavelmente andam à volta, não fiz a som, à volta de 500. Portanto, carteira de encomendas no final de 2018 na Europa é à volta de 500 navios. Salienta-se navios de pesca,
exportadores, férreos, apoio externo, apoio offshore. E os países, os 4 Portugal, julgo que são os 4 navios que foram mencionados em carteira de encomendas, julgo que serão navios da USC. A Espanha, aqui o nosso vizinho, tem 60 navios em carteira de encomendas, ao ano de 209, Noruega 104, e estão distribuídos por aqui. Portanto, isto dá-nos uma ideia que na Europa há muitos navios para construir. Agora é preciso, efetivamente, competitividade para se poder avançar no mercado de exportação. Navios de pesca. Todos nós temos a ideia que a pesca propriamente dita, digamos, está a reduzir drasticamente, e está na Europa. Não há, na Ásia ainda continua a aumentar. De qualquer maneira, a carteira de encomendas isto é global, portanto é pelo mundo todo, ainda existem, em 2018, em carteira de encomendas, 270 navios de mais de 24 metros, portanto não são propriamente de embarcações de água. Apesar de existir, são na Europa. Estes gráficos não quer dizer que isto está em espanhol, porque eu retirei isto do PIMAR, que é a Associação Empresarial de Indústria Naval Espanhola, que tem, digamos, um trabalho excelente, e portanto eu retirei por isso é que isto está em espanhol e aparece a Espanha sobre o termo. É uma outra visão, a indústria pesqueira, afinal, isto são os principais países, portanto a Rússia com uma carteira de encomendas de 39 navios, a Noruega 42, a Turquia 20, Repúblicas da China 41 e a Europa 27 navios a frota mundial de navios de pesca, apesar de tudo, é que está mais envelhecida, tem uma idade média de 27, em 2006 tinha uma idade média de 27,2 anos. A Ásia tem 80% do número de navios de pesca de maior dimensão, portanto, a América 4, Sul, Norte e Centro com 4,4%, a Oceania 0,4%, a Europa 7,8% e a África 1,3%. Este é um ponto importante que eu julgo que nós, e não é só pelas relações que temos com alguns países, digamos, de língua comum, mas com a África em geral, todos nós sabemos que a África é rica em peixe e penso eu que é uma área de foco, ou devia ser uma área de foco, porque há muitos navios para construir, há programas do Banco Mundial e de outros bancos digamos, de investimento e de auxílio que financiam, portanto eu julgo que é uma área para oportunidades para eles poder, obviamente, concorrer. O número de locadores também são muitos os locadores, além daqueles que estavam citados na Europa. Navios oceanográficos, portanto, há muitos navios oceanográficos também para serem construídos. Aliás, vi, quando estive a falar isto, um estaleiro aqui na Galiza está a entregar um navio oceanográfico para Taiwan, portanto, agora, por estes dias. Portanto, ainda há também muitos navios oceanográficos que são navios extremamente interessantes para fazer, para construir, e aliás nós temos uma experiência não de construção, temos a construção com a versão do Alfredo das lanchas hidrográficas, que sempre fizeram mais do que aquilo que foram, digamos, especificado do ponto de vista de Estado maior, mas continuam operacionais, mas as transformações do Dom Carlos, do NRP Dom Carlos e do NRP Gato Coutinho são trabalhos, eu julgo, tanto ontem dentro ali, que podiam servir, digamos assim, para ser, como aliás foi referido, dar continuidade a todo tipo de trabalho de natureza ou navios novos, por o saber só. Bom, uma outra área, as atividades da economia do mar emergentes, e uma delas é, digamos, portanto, nós não sabemos bem o que é que vai ser, mas sabemos que a recuperação ou o aproveitamento de, digamos, recursos do mar implica ir com o mar, com navios e com plataforma e com estrutura. Portanto, esse aspecto tem que ser, digamos, pensado, acho eu, nunca vi aí muito pensado, estabelecer do ponto de vista estratégico portos, que isto tem que ser portos, que sejam prioritários para apoiar futuramente aquilo que nós não sabemos hoje o que é que vai ser. Eu só cito os exemplos de Stavanger que conheço, e Aberdeen que não conheço, mas portanto, Stavanger na Noruega, Aberdeen na Escócia, que são cidades que, digamos, proliferaram em tamanho e em capacidades à custa do petróleo do mar. Portanto,
Este aspecto é um aspecto importante e também será uma oportunidade de negócio. Quer dizer, portanto, nós hoje, eu espero que em Portugal não vá se passar o aproveitamento, o conhecimento e o aproveitamento destes recursos marítimos, o que se passa em muitos outros setores em que nos limitamos a ser os rentistas. Quer dizer, portanto, concessionamos a mina e depois há outros que vão tecnologicamente desenvolver, como está a acontecer em muitos, enfim, acontece nas minas de ferro, acontece, enfim, todo o conjunto de minas que há por aí e outras atividades, quer dizer, que acabamos por nos limitar a receber o dinheiro das concessões. Espero que aqui haja possibilidade de fazer entrar os cadernos de encargos, digamos, dos estabelecimentos de investigação e também das diversas atividades. Isto aplicado ao continente e à região autónoma. Nós sabemos que há 3 portos muito importantes, 3 ou 4 portos muito importantes, com condições de profundidade, com condições de profundidade e outras, que é o Porto de Sines, o Porto de Setúbal, o Porto de Lisboa e o Porto de Viana do Castelo, e portanto, e que tem, tirando Sines, tem capacidade, digamos assim, de instalar. Aqui, como sabe, o Windfloat Atlântico, que é a segunda fase do Windfloat, o primeiro foi um protótipo. Isto é uma fase pré-comercial. Vão ser instaladas 3 unidades destas, com uma torre eólica a 12 milhas de Viana do Castelo. Não sei bem porquê, mas é no Porto de Ferrol que está a ser montada esta, que aliás devia estar o anúncio que eu vi no jornal, seria levado para o local em setembro, não foi, deve estar em breve. Portanto, o que é necessário? Portanto, as outras 2 plataformas estão a ser construídas pela uma empresa muito importante em Portugal, da área de metal mecânico, que é a SM Industries, e que está a construir nas instalações da Lisnar. O que é preciso? Proteção contra a mar e vento, portanto, uma área abrigada do Porto, profundidade, meios de educação e movimentação, que os estaleiros têm, mas normalmente os portos também têm, calor mecânico pesado e solto. Portanto, este é um aspecto que eu julgo que é algo que temos que pensar agora para o futuro. Bom, passando agora para a parte portuguesa. Qual é o contexto? Quais são os aspectos positivos? Existe procura de embarcações, como eu referi, da parte dos operadores marítimos. Se não, em Portugal não existe muito, mas também referi um ou outro caso. Portanto, há que reforçar a identificação e a aplicação destes serviços. Existem boas condições geográficas, sobretudo para a reparação e manutenção, porque, como eu referi, é um bocado elevado à construção, mas é necessário atrair, digamos, portanto, os clientes, na medida em que nós estamos no ponto da Europa, portanto, sobretudo para o grande movimento de navios que existe no norte da Europa, esses navios, os armadores e os gestores dos navios, digamos, encaminham os navios para Portugal. Agora, há um conjunto grande de aspectos menos bons, portanto, que é a lacuna nas competências profissionais, como eu já referi, problemas de capital e de capitalização e de financiamento de garantias, quer dizer, os estaleiros. A nossa banca nunca se adaptou a trabalhar com a indústria naval, ao contrário dos nossos vizinhos, não têm esse problema. Aliás, esta associação que eu referi tem um fundo específico, uma espécie de fundo mútuo, para ajudar precisamente a esse aspecto, mas também é verdade que, mesmo hoje, Espanha tem, na zona das Astúrias, Galiza, Astúrias e Países Baixos, tem cerca de 10 ou 12 estaleiros, tirando a Navantia, a antiga Bazan, estaleiros de pequena e média dimensão, um dos quais foi eu já referir, os filhos de Barreira. Portanto, este é um problema complexo que, digamos, os resolver. Portanto, há aqui um problema de confiança. O risco, provavelmente, do ponto de vista dos bancos, é grande e, portanto, isto tem que ser via, se não tanto na reparação. E não existe, também já foi mencionado, a tal indústria auxiliar, a indústria digamos, portanto, de equipamento naval, que existe na Europa, mas não existe aqui. Portanto, praticamente o valor acrescentado é o valor acrescentado da mão de obra e é o valor acrescentado dos serviços de engenharia, portanto, inspeções, etc. Toda a parte, digamos assim, técnica e burocrática também que acompanha. Portanto, é isso. O que significa que, se nós, digamos, no caso da Lisnave é um dos maiores exportadores nacionais, precisamente porque, vamos ver, na Marinha Mercante, aliás, como acontece na Marinha de Guerra, os subsalentes são dados pelo armador. São
facultados, no sentido, são postos à disposição do estaleiro polar motor. E as tintas também. Portanto, os estaleiros é sobretudo a mão de obra. Mão de obra e os tais serviços que eu referi. Portanto, também há aqui um problema, a não haver indústria, já houve, eu recordo, quando fui para o Arsenal, nos primeiros anos, ainda havia cabrestantes, cabos elétricos, uma série de materiais, baterias, hoje não há baterias marítimas, eventualmente haverá pequenas embarcações, mas para coisas maiores, não. Portanto, perdemos essa capacidade, enfim, há quem diga que foi com a entrada do CE. Bom, eu aqui, neste contexto, estou como garantido, não tenho razões para, e, aliás, o que ouvi hoje, assim, complemento, tenho boas razões para pensar que a continuidade do bom desempenho da Lisnar, da SCI e da Naval Rocha vão continuar. Estes 3 estaleiros podem reparar, enfim, talvez otimisticamente, 200 navios por ano. Então pode, enfim, eventualmente, do ponto de vista de instalações, até poderiam mais, mas, portanto, 200 navios por ano. Os 50 mil navios que eu referi, normalmente os navios da Marinha do Comércio vão uma vez cada 5 anos à DOC. Portanto, são 10 mil navios a irem à DOC. Como veem, ainda temos muito, 10 mil por ano, 200, portanto, a nossa marinha, a reparação naval pode crescer muito, porque há muitos navios para virem aqui do campo. Bom, qual é a estratégia? Parece, enfim, na modesta opinião, comenta. Na construção naval, a conquista de mercados de exportação é fundamental. Não conseguimos viver exclusivamente com, digamos, portanto, com o mercado nacional, não conseguimos. E ainda por cima, quando temos mercado nacional, são comprados no exterior. O navio, digamos, portanto, Mestre Simão, que encalhou o pico e ficou lá, foi substituído por um navio Jaime Feijó, portanto, e havia outro navio igual lá, o Gilberto Marciano, são navios de transporte de passageiros, relativamente pequenos, bons. O substituto, o tal António Feijó, foi adquirido no estaleiro espanhol. Porquê é que não terá sido adquirido? Não sei. No princípio do ano, enfim, há uns meses, aliás, isso vem, o Conselho é tudo da Comunicação Social, não tenho qualquer outra fonte de informação privilegiada, a Transteves, fez um concurso para 10 navios catamarã para digamos, para o serviço de cacilheiros, provavelmente também será para a Soflusa. Concorreram, segundo os jornais, 4 entidades. 3 delas ficaram de fora, uma que eu não sei bem quem é, diz lá que era um bonito, não faço ideia. Mas, quer dizer, as outras 2 são entidades acima de qualquer suspeita, que são o STC associado à ETE, a empresa de trade festiva, um grupo muito forte na área da economia do mar, e outra foi o Arsenal de Mafeito, alinhada com o estaleiro das Astúrias. Não passaram digamos, portanto, a fase prévia do concurso. Ficou a Austal, que é australiana, que é se calhar a melhor empresa de catamarãs do mundo, se não há qualquer dúvida, portanto, não há qualquer dúvida que serão grandes navios, mas eu pergunto, como é que, efetivamente, não se conseguiu passar, ou quais foram as regras do concurso que levaram a que não tivesse, terá sido burocracias, faltou papel selado, faltou isto, faltou aquilo, quer dizer, ou terá sido um outro aspecto que pelo menos os Açores estão a digamos, a exigir, que é certificação de capacidades técnicas e experiência, que é um termo que dá para se chumbar qualquer entidade. No caso dos Açores, a questão dos navios, portanto, houve aquela triste, digamos, situação com o Atlântida, que ocorreu em 2009, foi recusado. Desde 2009 até agora, sistematicamente, a empresa, que é postulada pelo Governo Regional, tem feito concursos, não consegue concretizar, anda a pagar, enfim, fretamentos muito caros, e bom, e andamos nisto, 10 anos depois, continuamos nisto. E segundo sei, os estaleiros portugueses não podem concorrer por esta cláusula, que não têm experiência e capacidades técnicas suficientes. Bom, não sei, quer dizer, será que vão dizer que o SC não tem competência e capacidade em técnica? Não sei. De maneira que isto era a propósito da conquista do mercado de exportação, e eu derivei a dizer que
mesmo nos mercados internos, acabamos por não. Isto não são uns casos. Recentemente, uma embarcação de pilotos também foi comprada na Espanha, etc. Bom, no caso da reparação naval, e um pouco, quer dizer, se eventualmente a nossa cabotagem costeira e insular aumentar, e se o transporte marítimo de curta distância, que envolve os portos portugueses, também aumentar, portanto, poderá ser, porque são navios que andam aqui, portanto, estarão nas melhores condições para reparar aqui em Portugal. Uma pergunta que pode ser feita: então, e o registro de mar, que agora tem 600 navios inscritos, embora todos eles não, mas um grande número, portanto, há um número de navios de propriedade portuguesa, muitos são de propriedade estrangeira, nomeadamente no mar, não poderão vir cá. Bom, na realidade, o registro não tem grande significado. Há navios que nunca passaram o porto de registro. Onde eu aposto é que pode acontecer que o registro do mar hoje, na Marinha de Comércio, há dois tipos, hoje, se calhar no passado também, mas hoje há mais, dois tipos de armadores. Aqueles armadores que são estritamente, digamos, pessoas que se preocupam com digamos, a mais-valia dos seus capitais. Portanto, fundos de investimento, pessoas que estão, digamos, portanto, na área do shipping, na área da Marinha de Comércio, para ganhar dinheiro, e esses contratam, os navios são tratados por empresas de gestão de navios. Se nessas empresas de gestão de navios, muitas delas são, digamos, são de posse de pessoas, sobretudo da Marinha Mercante, oficiais, pilotos, engenheiros da Marinha Mercante, etc. Se houver pessoas portuguesas nessas empresas, poderão eventualmente encaminhar para Portugal a melhor situação. Os armadores, depois há um outro grupo de armadores, são aqueles armadores antigos, digamos, que vão lá ao navio e que dizem como é que as coisas são de fazer e mandam pôr o radar aqui ou ali, etc. Portanto, esses já são muito poucos, porque a grande maioria são investidos. Portanto, o registro de mar eventualmente poderá ter algum, digamos, aumento de preparação por esta via das empresas de gestão de navios. Sr. Almirante, pedia-lhe. A construção de embarcações de lacreio é também uma área que eu acho que pode. Aqui embaixo está, digamos, o potencial da Europa em termos de comprimento de costa, de águas interiores, número de embarcações, etc. As recomendações. Bom, há aqui um problema. Há uma grande dificuldade de financiar, de apoiar a construção naval por regras da União Europeia. Pronto, isto só é aqui uma coisa. Da mesma maneira que Portugal se preocupa com a cota da sardinha, também se deve preocupar com esta situação. Eu julgo que não se tem preocupado com isso. Políticas públicas, o incentivo ao investimento estrangeiro. Eu nunca vi o AICEP preocupar-se lá. E os incentivos à formação profissional que não necessitam. O setor empresarial, obviamente, não pode ficar à espera que o Estado faça as coisas. Portanto, tem que forçar o crescimento tecnológico, haver estímulo às sinergias. Portanto, as empresas têm uma grande tendência para não colaborarem umas com as outras cá em Portugal. Eu acho que isso é totalmente errado, mas infelizmente é a prática. A questão da viabilidade económica e sustentabilidade do desmantelamento de navios. Todos nós conhecemos a história e vemos fotografias e vídeos o desmantelamento nas areias de Bangladesh e da Índia. Bom, isto mais tarde ou mais cedo tem que acabar. A União Europeia, a Comissão, tem feito esforços. Há uma lista de estaleiros recomendados ou reconhecidos para fazer isso. Aliás, a Navalria é o estaleiro português reconhecido por isto, e mais tarde ou mais cedo isto tem que ser feito em Portugal, e os estaleiros é quem está em melhores condições para fazer isso. Quer dizer, tem mais condições para fazer isto, sobretudo com docks, ou com planos inclinados, ou com rampas. Bom, a questão, um outro aspecto. Existem centenas de estruturas de plataforma no Mar do Norte que têm de ser desativadas. Estão a ser desativadas porque, enfim, terminaram a sua vida útil, porque os caminhos de produção de petróleo passam por outros sítios, e a Convenção ao Espalho, em princípio, obriga a retirar. Isto pode ser uma área também de interesse de internacionalização. Aqui não é de exportação, é de internacionalização. Portanto, as entidades do Estado, as empresas, têm que se, digamos, reunir. O caso da construção naval, peço desculpa que estou a trazer um bocado de uma grande preocupação em alguns temas. Bom, a construção naval caracteriza-se por ser uma indústria transformadora de montagem. No caso da construção naval militar, isso é uma preponderância em integração de sistemas, aliás.
o Almirante Garcia Grão já referiu esse assunto, digamos, a importância dos sistemas de construção naval militar. Isto é um ponto de vista. Eu acho que a construção naval de unidades militares complexas, fragata ao superior, hoje, não estou a falar há 20 anos, hoje é difícil de fazer, os custos de desenvolvimento são extremamente elevados. A construção também exige equipamentos de estaleiro muito complexos, portanto, para fazer uma unidade, enfim, para associar, fazer parcerias com outros países, enfim, julgo que não há grandes condições para isso. A construção de unidades tipo NPO inferior, portanto, isso é desejável e poderá ser, digamos, uma oportunidade de exportação. A concepção de produtos e sistemas de bordo, julgo que é possível, sobretudo nas áreas das tecnologias de informação, digamos, portanto, e inclusivamente com possibilidades, como eu costumo dizer, o que se tem passado, com possibilidades de cooperação com, digamos, portanto, com outras brincas e com, digamos, empreendimentos coletivos, isto é, portanto, conseguir-se reunir outros interessados em desenvolvimento de algum material. A modernização e a adaptação de unidades navais é perfeitamente possível. Referi o caso voluntário do lugar Coutinho, ao lugar Coutinho. A manutenção e a reparação é o que fazemos, e, portanto, digamos, no seguimento do que se tem feito. O que é que se passa na indústria naval militar na Europa? Bom, há, efetivamente, 6 grandes conglomerados que em 2015 faturaram aqueles valores que estão ali, 6.900 milhões de euros, no caso da VA Systems, a francesa 3 mil milhões, os alemães 1,7 milhões, mas isto é, sobretudo, a exportação é fundamental para esta. Se estas empresas não tiverem exportação, não conseguem sobreviver. Portanto, 42% da faturação é a exportação. A exportação de navios militares é em 11 anos. Portanto, o principal exportador acumulado por 11 anos foi a Alemanha, quase 10 mil milhões de euros, Rússia, França, Espanha, China e Coreia. Potenciais oportunidades da indústria naval, através do reforço da diplomacia económica, tentar que investimento direto estrangeiro, eventualmente com transferência de tecnologia, venha para cá, não só para embarcações de menor dimensão que se fazem em fábricas e não em estaleiros, com materiais e tecnologia avançadas. Nós fazemos isso, por exemplo, para a área aeronáutica, podemos fazer para a grande, digamos, identidade da área aeronáutica de materiais compósitos e área marítima. Embarcações de pesca de países da economia emergente, como já referi, e embarcações marítimo-turísticas. Nós hoje, não é só o Algarve, mesmo aqui na zona de Lisboa, sobretudo de Lisboa para baixo, temos já um conjunto muito grande de soluções digamos, portanto, de embarcações marítimo-turísticas de várias naturezas, muito interessantes, e, portanto, já temos know-how e julgo que podemos exportar este aspecto. A questão, como referi, do envolvimento em projetos para as estruturas offshore e a construção de navio de apoio à indústria do petróleo, se ela está, digamos, a ser interessante em áreas oceânicas. E a indústria o que tem é que aproveitar nisto, como aliás julgo eu, o SCI está a fazer. Elementos da indústria. Bom, a indústria naval nacional, isto é elementos do INET de 2017, são os mais recentes. Há uma pulverização de pequenas e médias empresas, mesmo muito pequenas e médias empresas. Estão a ver. Reparação naval 246, 246, construção de navios metálicos 48, construção de embarcações de 59. O volume de negócios é insignificante. É mesmo muito insignificante. Não está de maneira nenhuma à altura. Eu tinha aqui comparações, mas não vou passar, para não vos deixar tristes, relativamente a outros setores de trabalho, mas, portanto, é um valor muito baixo. Muito baixo. É 2 por mil da construção naval e a reparação naval completa, portanto, só à volta de 200 e tal milhões, é 2 por mil do volume de negócios das sociedades não financeiras portuguesas. Portanto, 2 por mil. É um valor muito baixo. Não é do PIB, mas quer dizer, portanto, os economistas saberão diferenciar para isso. Um exemplo que não tem a ver com a apresentação de hoje, o grupo ETE é um grupo bastante... Sr. Engenheiro, temos de terminar, sou pena de não haver tempo às perguntas. Bom, é um bom exemplo de exportação e internacionalização de uma embarcação pequena.
Conclusão. As administrações centrais, central, regional e locais devem estabelecer políticas públicas de apoio. Não é virem fazer a construção na habitação, é estabelecer políticas. O setor empresarial tem que se, digamos, portanto, associar mais fortemente e digamos, propor-se a fazer coisas diferentes, mais ousadas. A área da ciência e da tecnologia tem que contribuir nas áreas onde tem competências. Os desafios, apenas, digamos, um esforço comum, conjunto de todas estas entidades é que pode levar a melhores resultados do que nós estamos. Não posso dizer que estamos no fundo do túnel, mas estamos numa situação muito, muito negativa. Aliás, com estes reveses de construções para Portugal, que essas são feitas cá, a capitalização necessária, a atualização tecnológica necessária, o reforço das competências profissionais, o aumento da produtividade e a recuperação da credibilidade. Uma nota final. A indústria nacional é considerada estratégica na maioria dos países oceânicos, sejam países europeus ou de outras geografias. Além da valia económica intrínseca, tem um grande impacto na empregabilidade qualificada e é relevante pelo efeito multiplicador nas economias e no emprego local. Muito obrigado. Peço desculpa.